muito. E mudando muito com a corrupção, você com certeza vai sobrar recurso para pagar melhor o funcionário, para botar remédio no posto, para fazer o hospital de emergência funcionar bem. Com certeza as coisas vão melhorar muito para a população de Resende. Obrigado, candidato. Diogo Balieiro tem 1 minuto para a réplica. As recentes manifestações que aconteceram no nosso país em 2015 e no início de 2016 demonstram o desejo da nossa população, da população brasileira por mudança. Nós temos que fazer com que essa mudança chegue até o município de Resende. A população de Resende deseja uma nova política, a população deseja que os gestores públicos respeitem mais as leis. No nosso governo, pretendemos fazer com que todas as licitações sejam o mais transparente possível. Nós iremos fazer com que os funcionários da prefeitura que recebem, mas não trabalham, os chamados funcionários fantasmas, sejam eliminados pelo gasto do dinheiro público que esses fazem com o município. Nós precisamos ainda que os ordenadores de despesas sejam funcionários técnicos de carreira. Obrigado, candidato. Noel de Carvalho agora tem 1 minuto para a tréplica. Eu insistiria nessa tese, porque eu já fui prefeito de Resende e eu sei que eu chegava em Brasília e levava o preço do terreno para construir casa, eu levava 80 centavos de dólar. Aí o ministro me perguntava assim, mas prefeito, como é que você consegue isso? Se os prefeitos do Brasil inteiro trazem aqui o metro quadrado por 15 dólares o metro quadrado. E o preço da obra eu levava por 20 reais. Ele disse, o Brasil inteiro traz aqui por 100 reais. Então foi por isso que a gente conseguiu construir mais de 10 mil casas com prestação de 50 reais, enquanto o aluguel era 500. Ou seja, não tendo corrupção, não tendo desvio de verba pública para enriquecer algumas pessoas, o povo com certeza vai ganhar muito. Vai ter habitação, vai ter remédio no posto, vai ter um hospital funcionando bem, vai ter a escola integral, de tempo integral, os jovens vão encontrar abrigos nessas escolas, porque também os professores vão ganhar mais, vão se sentir valorizados, a sua autoestima vai crescer e ele vai transmitir uma educação mais caprichada ainda para essa juventude. Obrigado, candidato. No próximo bloco, os candidatos à Prefeitura de Resende poderão escolher os temas das perguntas para os adversários. Rede Globo, eleições 2016. Durante o governo Silvio de Carvalho, houve a privatização da Examur. Atualmente, uma ligação de água e esgoto custa aproximadamente R$ 1.200, valor 4 vezes maior do que qualquer outro município da região. O que o senhor pensa sobre essa situação? Mário Rodrigues. O candidato Mário Rodrigues tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Eu entendo que esse contrato, essa concessão da Resende Águas, ele precisa ser avaliado com critério e ver se esses preços que estão sendo cobrados por instalação e preços também que estão sendo cobrados pelos serviços estão dentro do contrato. Se esses preços estão fora da margem do que consta o contrato, eu acho que o papel do próximo prefeito, do gestor, é fazer cumprir o contrato que está em vigor. O senhor tem 45 segundos ainda, deseja concluir? Diogo Balieiro, então, tem 1 minuto para a réplica. Nos municípios vizinhos, Volta Redonda e Barra Mansa, uma ligação de água e esgoto não passa de R$ 300. Ou seja, o valor cobrado em Resende é absurdamente alto. E durante os 8 anos do governo que o candidato Mário Rodrigues representa, nada foi feito a respeito. Como um pai de família que ganha um salário mínimo vai pagar R$ 1.200 por uma ligação de água e esgoto? É preciso reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro que hoje em dia está pendendo para o lado da empresa e não para o lado do cidadão, que deve ser sempre o maior interessado. No nosso governo, vamos rever o preço dessa ligação e vamos fazer com que o contrato da Águas das Agulhas Negras com a Prefeitura seja cumprido. O candidato Mário Rodrigues tem 1 minuto para a tréplica.
Eu confirmo, eu afirmo que também no meu governo esse contrato vai ser revisto e essas tarifas exorbitantes, elas devem ser corrigidas. Eu não tinha a informação dos valores dessas tarifas, mas a partir do momento que esses valores estão totalmente fora do que é praticado em outros municípios e está em desacordo com o que o contrato rege, nós temos sim que exercer o poder de fiscalização, notificação e até encaminhar ao Ministério Público se tem irregularidades nesse contrato e se esse contrato não vem sendo cumprido. O senhor deseja concluir? Muito bem. Quem faz a segunda pergunta deste bloco é Ana Lúcia Souza, que tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. É o candidato Dr. Diogo Balieiro. Nós tivemos 2 anos seguidos de dengue, de epidemia de dengue, 2015 e 2016, com 9 mortes, centro de hidratação, hospital lotado. O senhor era diretor do hospital nesta ocasião, em 2015. A que o senhor atribui 2 anos seguidos termos epidemias de dengue em Resende? O candidato Diogo Balieiro tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Inicialmente, é importante dizer que eu era diretor clínico do hospital de emergência, ou seja, os pacientes lá chegavam já doentes, já com dengue, ou seja, a prefeitura não fez o papel de prevenir a doença. A população não foi estimulada a tomar as medidas que todos sabemos que são efetivas para evitar a proliferação do mosquito. A prefeitura não fiscalizou as residências e os terrenos baldios e eu me orgulho muito do trabalho que fiz à frente do hospital de emergência quando enfrentamos a pior epidemia de dengue da história do município de Resende. Mais de 14.500 casos. Montamos centro de hidratação dentro do hospital, trouxemos mais médicos, aumentamos o efetivo da enfermagem e o principal, agilizamos os exames laboratoriais, conseguindo um aparelho exclusivo para os pacientes com dengue. Eu agradeço de coração o empenho de toda a equipe do Hospital de Emergência naquela ocasião, ao meu lado, lutando. Ana Lúcia Souza tem 1 minuto para a réplica. O senhor tem razão. A Prefeitura de Resende não fez o dever de casa com a prevenção. Não é apenas, os focos de dengue não estão apenas nas casas, como a gente ouve ser propagado. Né? O tempo todo a gente ouve isso. 90% dos focos estão dentro das residências. Não. Estão nos terrenos baldios, estão naquele terreno que agora retiraram os carros na entrada da cidade, que virou um grande foco de dengue, estão nos bueiros da cidade, enfim. Lamentavelmente, em 2012 foi desarticulado. No nosso governo, nós vamos articular, né, novamente o Comitê da Dengue, né, junto com todos os setores, envolvendo todo o governo nessa campanha. Né? Todos os setores, todas as secretarias precisam estar unidas para evitar tanto obra, serviços comunitários, a saúde é a ponta. Então é importante as pessoas saberem que se tem dengue é porque não foi feito um trabalho de prevenção correto durante o ano todo. Obrigado, candidata. O candidato Diogo Balieiro tem 1 minuto para a tréplica. A candidata tem toda a razão. Quando falamos de dengue, é muito melhor investir na prevenção da doença do que tratar os pacientes doentes. Na grande epidemia que aconteceu na cidade de Resende, final de 2014, início de 2015, não foi feito por parte do poder público o trabalho de prevenção. Os pacientes chegavam aos milhares no hospital de emergência, no Réveillon, no Carnaval, na Semana Santa, passamos todos os feriados dentro do hospital de emergência e tratamos cada um dos pacientes que lá chegaram. Me solidarizo muito com as famílias das 9 pessoas, das 9 vítimas dessa grande epidemia, mas foi o nosso trabalho realizado no Hospital de Emergência e na UPA que evitou que o número de mortes fosse muito maior.
Obrigado, candidato. A terceira pergunta deste bloco, de acordo com o sorteio, será feita por Mário Rodrigues, que tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. Minha pergunta é para o senhor Noel de Carvalho. O senhor tem anunciado no horário político eleitoral que vai construir uma nova UPA na região do Grande Paraíso. No entanto, o plano do governo, que a sua coligação registrou no TRE, não está prevista a construção de nenhuma unidade de saúde na nossa cidade. O que está valendo? O que o senhor diz na TV ou o que está no seu plano de governo? Esse plano de governo vai ser ajustado todos os dias, Só um todas minuto, as candidato. horas, ouvindo. Preciso só anunciar o tempo que o senhor tem, perdão. Vai não. O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta, por favor. Esse plano de governo ele vai receber reajustes de acordo com aquilo que a gente vai ouvindo da população, o gabinete porta aberta e todo mundo chegando lá para me explicar. Bom, mas o Estado está numa situação falimentar, não vai ter condição de fazer uma UPA. A gente faz uma UPA municipal. Eu fiz isso, chamava-se um posto de pronto atendimento na Cidade da Alegria. Quando eu construí a Cidade da Alegria, tinha ressuscitador, respirador, tinha cerca de 12 leitos, se não me falha a memória. De modo que a solução, ô Mário, é só a gente correr atrás. Elas estão aí. Né? Eu consegui trazer para Resende, através do SESI, aquele conjunto de ambulatórios odontológicos e médicos com os equipamentos de primeiro mundo naquela época, também para atender, porque era um trajeto não muito longo entre a Grande Alegria e o SESI, os ambulatórios lá do SESI. Nós batemos estaca para construir um hospital de 200 leitos, uma maternidade de 100 leitos e um hospital de emergência de 30 leitos. Meu governo terminou, eu saí, o prefeito que me sucedeu entrou com uma ação contra a Xerox ia pagar tudo. Então, o Senai eu construí com dinheiro, né, da Firjan, o Senac com dinheiro da FEComércio. Então, as fórmulas de solução, não tendo corrupção, tem solução. Obrigado, candidato. Agora, Mário Rodrigues tem 1 minuto para a réplica. A UPA de Resende é uma UPA tipo 3. Essa UPA tipo 3, ela é estruturada para atender uma população de até 300 mil habitantes. Sendo assim, o Ministério da Saúde não tem como autorizar a vinda de uma nova UPA para a região, para o município de Resende, tendo em vista que a nossa UPA já é uma UPA para atender cerca de 300 mil habitantes. Resende não pode receber uma nova UPA. E prometer uma nova UPA, partindo do princípio que Resende não tem como receber uma nova UPA em função da sua população e do tipo de UPA que está instalada no nosso município, prometer é uma situação difícil, prometer e não ter condição de cumprir. Sim, mas condição de cumprir, Mário, Candidato, perdão, eu preciso só anunciar antes o tempo que o senhor sempre tem para as colocações. O candidato Noel de Carvalho tem, então, 1 minuto para a tréplica. Eu, por exemplo, quando comentei a possibilidade de trazer uma escola do Senai para Resende, que é um dos Senais mais modernos do Brasil, todo mundo dizia assim, mas como, não sei o que e tal. E no meu tempo, o Senai era 0. Os alunos estudavam e não pagavam 1 centavo para frequentar aqueles cursos super especializados. Hoje o Senai cobra uma grana alta para que um aluno de uma família que não tem renda alta possa frequentar. Eu não disse que eu ia construir 10 mil casas e o residencial Agulhas Negras, Cidade da Alegria, o São Caetano. Por quê? Porque a gente tem articulação, tem credibilidade, corre atrás e eu enfrento qualquer situação, por mais grave que ela seja, desde que esse enfrentamento é para mim na cidade de que a gente vai fazer um Jardim do Sol. Obrigado, candidato. Quem faz a última pergunta do bloco é Noel de Carvalho. Ele tem 30 segundos para escolher quem vai responder e fazer a pergunta. Candidato. A pergunta que eu faria é de que, segundo para a Ana Lúcia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esse assunto a que se referiu muito bem o Diogo, Resende tem alguns indicativos que revelam uma situação muito calamitosa. Um exemplo é a dengue. Em 2014, Ana Lúcia, foram 361 casos em Resende e 149 em Volta Redonda. Em 2015, foram 8.625 em Resende e 700 em Volta Redonda. Candidato, por que isso? Ana Lúcia tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta.
A questão da prevenção realmente é o ponto maior sobre essa questão, mas é bom a gente lembrar que em 2016 tivemos também uma epidemia de dengue. Isso só não foi tão notado pelas pessoas porque, infelizmente, nós tivemos esse ano H1N1. Então, a gripe H1N1, que também tivemos mortes, infelizmente abafou, mas nós tivemos também uma epidemia, porque a epidemia é contada por 300 casos por 100 mil habitantes. E nós passamos dos 3 mil casos, portanto, também com epidemia esse ano. Infelizmente, em 2014, final de 2014, 2015, o Conselho Municipal de Saúde, não é parte, nós fizemos a Estadual de Saúde, que veio para cá para colaborar no hospital de emergência, nos protocolos de atendimento. Aliás, a Secretaria Estadual de Saúde teve muito trabalho, em especial com os médicos, que tinham uma certa resistência em preencher formulários para poder fazer o registro dos casos. Mas foi um trabalho muito bom do Conselho Municipal de Saúde junto ao hospital de emergência. O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto para a réplica. Eu diria o seguinte, o Mário trabalhou nesse governo atual durante os 4 últimos anos. E a sua campanha, no entanto, fala muito em um novo governo. Como é que será possível fazer um governo estando comprometido com essa atual gestão, que, entre outras coisas, em 8 anos não conseguiu fiscalizar melhor o serviço prestado pela São Miguel e nem o serviço prestado pela Água das Agulhas Negras? É uma coisa tão simples, é olhar o contrato, botar um fiscal, medir, não é? O que tem de reclamação também em todos os bairros de Resende sobre a Água das Agulhas Negras e sobre a São Miguel é uma barbaridade. Eu fico impressionado com aquilo que eu ouço todos os dias de mais de dezenas. Maior do que essa reclamação é apenas com relação à saúde. Uma senhora que levou 3 meses para fazer um exame e está com o exame na mão há quase 4 e não consegue marcar um médico para ela mostrar o exame. Repara só, e é um problema de câncer. Né? Eu até me ofereci para levar para o INCA, no Rio de Janeiro e tal, mesmo não sendo nada na vida, eu posso ajudar a salvar uma vida. O candidato Mário Rodrigues pediu direito de resposta. Candidato, qual fala do candidato Noel de Carvalho ofendeu o senhor? Eu faço parte do governo 8 anos, faço parte desse governo 4 anos. Mas foi sobre o que exatamente? Que o governo não tomou providência com relação à fiscalização da São Miguel e à fiscalização da Água das Agulhas Negras. O seu pedido será analisado e em breve daremos uma posição. Vamos dar sequência ao debate. A candidata Ana Lúcia tem 1 minuto para a tréplica. Então, sem dúvida, essa questão da saúde, pode perguntar para quem quiser, é sem dúvida nenhuma o maior problema de Resende. Apesar dos esforços das equipes de saúde nos hospitais, nas unidades de saúde de um modo geral, apesar do bom trabalho do Conselho Municipal de Saúde, infelizmente o governo municipal não investiu, não priorizou. Não é? É só ir em qualquer posto que vai ver que faltam fitas de glicemia, faltam remédios, os exames demoram e demoram muito tempo. Ou seja, tem muito por fazer em Resende. No nosso governo, nós vamos humanizar esse atendimento, nós vamos priorizar as pessoas que realmente precisam desse tipo de atendimento médico, não é? E vamos ouvir as pessoas. É só olhar as pessoas que a gente entende o que está acontecendo. Eu estive no Jardim Esperança e realmente muito triste o que eu vi lá. Um senhor que perdeu a visão, uma moça de 21 anos, a Bianca, não é, que está correndo o risco de perder o útero, enfim, por falta de atendimento, por falta de exames, por falta de remédios. Obrigado, candidata. E o pedido de direito de resposta do candidato Mário Rodrigues, por se tratar de um assunto administrativo, a colocação do candidato Noel de Carvalho, não foi concedido pela direção do programa. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Resende continua no próximo bloco. Rede Globo, eleições 2016. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Resende, que também está sendo transmitido ao vivo pelo g1.com.br/TV Rio Sul. Agora, os concorrentes voltam a responder perguntas sobre temas específicos. Vamos então sortear o primeiro tema. Meio ambiente. Seguindo a ordem definida por sorteio, quem começa perguntando é Ana Lúcia Souza, que tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta sobre esse tema sorteado. Eu vou escolher o candidato Mário Rodrigues.
Recentemente foi assinado um termo de ajustamento de conduta, criando uma unidade de refúgio da vida silvestre da Lagoa da Turfeira. Um descaso do poder público municipal que, graças à mobilização popular, que inclusive eu fiz parte, me orgulho muito, impediu um crime ambiental, que seria o desaparecimento da lagoa. Então a pergunta é, como o seu plano de governo pretende tratar esse assunto que diz respeito à preservação ambiental? O candidato Mário Rodrigues tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Então, no meu plano de governo, com relação à preservação ambiental, nós pretendemos dar continuidade à educação ambiental, que é aplicado em todas as escolas da rede pública municipal, atuar com relação à recuperação das áreas degradadas, topo de morro, as margens dos rios, as nascentes dos rios, também cuidar da parte do lixo. Hoje o nosso aterro é um aterro que não é um aterro sanitário. Esse aterro ele está num processo de licitação e essa licitação está na CGU por 1 ano e meio. Então nós já fazemos a coleta seletiva em boa parte dos bairros, cerca de 33 bairros hoje no município tem a parte de coleta seletiva. Nós pretendemos ampliar essa coleta seletiva. Então nós temos que dar garantias para que o meio ambiente seja preponderante no nosso governo municipal. A candidata Ana Lúcia Souza tem 1 minuto para a réplica. Há um ano, mais ou menos, a imprensa noticiou que Resende é o município que mais desmata a Mata Atlântica, com o maior problema de desmatamento na Mata Atlântica. No nosso governo, a gente quer notificar e a gente quer realmente trazer a preservação. A gente vê hoje, por exemplo, ali na General Afonseca, uma tentativa de construção ao lado do rio Sesmaria. Inclusive, árvores já foram cortadas ali. Agora colocaram tapumes, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. E, infelizmente, a lei ambiental diz muito claramente que não pode ter nenhuma edificação, que não pode ter nenhuma construção a menos de 30 metros do rio. O cidadão comum, para cortar um galho que está caindo no seu telhado ou está na fiação da sua casa, ele faz uma peregrinação na AMAR para conseguir uma autorização. Isso quando ele consegue uma autorização. No nosso governo, nós vamos facilitar e vamos estar junto com o cidadão nessa questão da construção ambiental. O candidato Mário Rodrigues tem 1 minuto para a tréplica. Nós vamos seguir rigorosamente o que a legislação ambiental preconiza. Nós vamos de maneira nenhuma infringir a lei. As penalidades nós vamos aplicar com muita severidade. Dizer que nós vamos continuar aplicando, dando sequência ao programa de arborização urbana, que já foram plantadas mais de 60 mil árvores. Vamos intensificar a parte de educação ambiental. Hoje nós temos no município a parte de tratamento de pilhas, a parte de tratamento de pneus, a parte de tratamento de lâmpadas fluorescentes, e nós vamos dar essa garantia de continuidade e ampliar esse tipo de atendimento. O senhor ainda tem tempo? Deseja concluir? O tema da segunda pergunta deste bloco é habitação. De acordo com o sorteio feito antecipadamente, será feita por Mário Rodrigues, que tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. Candidato. Resende, através do programa Minha Casa Minha Vida, tem implantado diversas unidades habitacionais. A última que foi implantada foi no bairro Morada da Barra e agora já está em fase de entrega das chaves o residencial no Parque Minas Gerais. Eu gostaria de perguntar ao doutor Diogo como que o senhor vê esse desenvolvimento da entrega de unidades habitacionais em nosso município e qual a necessidade da implantação de unidade. Candidato, seu tempo acabou, perdão. O candidato Diogo Balheiro tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Eu tenho caminhado muito pelos bairros de Resende, pelas ruas de nossa cidade e cada vez mais fico surpreso com
com a quantidade de famílias que moram na mesma casa. São casos de 3, 4, 5 famílias residindo na mesma residência. O filho, o neto, a esposa do neto. Resende hoje tem um déficit enorme de habitações populares voltadas para a baixa renda. Mas não adianta apenas construir essas residências. É preciso levar também creches, escolas, postos de saúde, linhas de ônibus adequadas para que essa população que chegue até novos empreendimentos não fique como os moradores do Parque Minas Gerais e da Morada da Barra, em que as casas foram entregues, mas não existe na região escola adequada, a creche tem 2 anos e ainda não está pronta, não existe linha de ônibus adequada e o posto de saúde daquela região falta tudo. O candidato Mário Rodrigues tem 1 minuto para a réplica. Eu entendo que as entregas das unidades habitacionais têm sim que ter diversos equipamentos públicos, com relação ao equipamento de saúde, um equipamento de educação e um equipamento da assistência social. Dizer que no nosso governo nós vamos dar essa garantia, entregar um empreendimento imobiliário, tipo Minha Casa Minha Vida, mas, paralelamente, fazer a construção de uma unidade de saúde, de uma unidade educacional e, se possível, entregar também uma unidade de assistência social. Diogo Balieiro tem 1 minuto para a tréplica. A pergunta que eu faço ao candidato Mário Rodrigues é o porquê, durante a construção desses empreendimentos habitacionais na Morada da Barra e o empreendimento Gardênia no Parque Minas Gerais, por que não, paralelo a isso, não foi construído a escola para abrigar os filhos daqueles que morarão nesses empreendimentos? Por que a creche da Barra 3 ainda não ficou pronto? Por que o posto de saúde não foi ampliado? Por que não foram deslocados mais médicos, ginecologista para as mulheres, pediatras para as crianças, geriatra para os idosos? Por que as linhas de ônibus, que são responsabilidade de fiscalização da prefeitura, por que elas não foram ampliadas para atender esse grande número de famílias que está indo morar nessa região? Obrigado, candidato. Vamos sortear o próximo tema. Será educação. Quem pergunta é Noel de Carvalho, que tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. Candidato, para quem é a pergunta e qual é essa? Ana Lúcia, em recente debate, o candidato Mário afirmou que quando ele era secretário de Educação do atual governo, quem decidia sobre o salário do professor era o secretário de Fazenda. E essa postura manteve o salário dos professores extremamente defasado. Eu ouvi professor dizer que ganha menos que salário mínimo, o docente 1, tá certo? E eu já fui secretário de Educação do Estado e o secretário de Fazenda tentou interferir baixando o salário do professor. Eu enfrentei o secretário e não deixei. Então eu acho que ele deveria também ter enfrentado, inclusive porque ele é professor. Candidato, seu tempo acabou. A candidata Ana Lúcia Souza tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Sem dúvida o enfrentamento tem que existir. Não é porque é secretário municipal que vai dizer amém ao que o prefeito diz. Ele vai mandar pular, você vai pular? Claro que não. Se tem ali um arroxo no salário dos professores, se tem coisas piores, como suspensão de direitos e benefícios, como a gente viu, sem dúvida nenhuma era entregar uma carta de exoneração. Não fico mais aqui, não vou concordar com isso. Quer dizer, é uma categoria que tem todo um trabalho muito difícil, sem dúvida nenhuma, não é? Tem a dificuldade no preparo das aulas, no preparo das avaliações, não recebe por isso esse diferencial, enfim, tem dificuldades muitas vezes, não é, de instrumentos dentro de sala de aula e o salário, assim, é o mínimo do mínimo que tem que estar sendo respeitado. Infelizmente, o governo municipal não respeita isso, não é só dos professores, é dos servidores de um modo geral
Municipal e a gente, sem dúvida nenhuma, pretende, no nosso governo, estabelecer um diálogo com a Associação dos Professores, com os professores e buscar formas, não apenas para a categoria dos professores, foi o que eu falei lá naquele dia no debate, né? É para todo e qualquer servidor público, né? O salário tem que ser para todos os servidores. O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto para a réplica. Muito bem, Ana Lúcia, com certeza para todos os candidatos, porque independentemente da tarefa específica que esse funcionário cumpre, ela é muito importante. O rapaz ou a moça que varre uma rua, ela tem que ter sensibilidade, tem que ter capricho, sabe? Tem que ter amor ao próximo, porque ela vai varrendo e de repente vai levantar uma poeira que vai entrar pela janela e vai cair no berço de um neném. Então ela tem que ter esse tipo de sensibilidade. E a melhor ferramenta para que as pessoas tenham sensibilidade é a autoestima. E ninguém consegue ter autoestima ganhando menos que salário mínimo para dar aula. Imagine que situação dramática é essa. Candidato, o senhor tem 20 segundos ainda, deseja usá-lo? Quer concluir? Uso. Eu queria só dizer o seguinte, quando eu fui prefeito, Ana Lúcia, dois secretários vieram pedir demissão porque um funcionário dele de 5º escalão veio me contar uma história que comprometia o comportamento dele. E eu chamei a atenção dele. E ele disse, olha, eu vou pedir demissão porque você... Agora já acabou o seu tempo, candidato, perdão. A candidata Ana Lúcia tem 1 minuto para a tréplica. Os servidores no nosso governo não serão perseguidos e nem estarão sendo colocados, convocados para situações vexatórias, situações que deixam, sem dúvida nenhuma, o servidor numa situação de reféns. Nós queremos servidores, professores e servidores de um modo geral, que nos ajudem a construir um governo democrático, popular, um governo sério, sem colocar esses servidores como reféns. Na educação, a gente tem a questão muito séria da creche, que infelizmente não é uma solução rápida. Falam-se muita coisa, mas não é uma solução rápida. E outra coisa, a creche, o direito é da criança de 0 a 3 anos de idade e não das mães. Os critérios que são hoje adotados não são os melhores. Vamos querer ouvir os professores, vamos querer ouvir os monitores, vamos querer ouvir a comunidade para poder fazer nossa educação infantil o melhor possível. Obrigado, candidata. E a última pergunta deste bloco será sobre transporte. Diogo Balieiro, de acordo com o sorteio, tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. Candidato. Perguntar para a candidata Ana Lúcia. Uma das grandes reclamações da população de Resende é a baixa qualidade do transporte público, apesar de altas tarifas cobradas, uma situação que já perdura por longos anos, passando por 3 prefeitos diferentes. Candidata, por que essa situação ainda não foi solucionada e quais as suas propostas para solucionar esse problema? A candidata Ana Lúcia tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Não foi solucionado até agora porque o governo é conivente, não só o governo, a Câmara Municipal também, porque ela tem que fiscalizar os serviços do município. Ou seja, se a empresa não presta um bom serviço, tem que notificar e tem que multar. E se não cumprir, aí nós vamos entrar com uma concorrência. Não é possível ficar refém de contrato. A gente já falou isso num programa, nós não seremos reféns de contratos de concessionárias. Nós temos 3 concessões atualmente no município. Águas, transporte e estacionamento. O transporte é um grande abuso, chega a ser cruel com o trabalhador, com o estudante, e nós vamos sim fiscalizar muito. Não vai ter isso de São Miguel mandar em Resende no nosso governo, não. Não tem dificuldade nenhuma, é só colocar fiscal, é só fiscalizar e ouvir. Nos nossos primeiros dias de governo, nós vamos abrir audiências públicas itinerantes para registrar, formalizar essas reclamações. Porque a gente ouve as reclamações em todos os lugares, mas só ouvir não adianta. Tem que registrar isso, tem que formalizar para notificar a empresa e multar a empresa. Se até hoje, e os critérios, é até 2020 a concessão da São Miguel. Ela pode ser renovada ou não. Diogo Balieiro tem 1 minuto para a réplica.
Aproveitando o gancho da pergunta do candidato Noel de Carvalho para o candidato Mário Rodrigues, que esse não deu o reajuste do funcionário público, das professoras, por ordem do secretário de Finanças. Eu, quando diretor clínico do Hospital de Emergência no governo Rechuan, quando tive que tomar medidas, quando o prefeito pediu que eu tomasse medidas que iam contra o interesse dos pacientes e contra o interesse dos meus funcionários do Hospital de Emergência, eu, no dia seguinte, pedi exoneração da direção clínica do hospital. Não me submeti à vontade do prefeito e à vontade do secretário de Saúde, porque iria prejudicar meus pacientes e meus funcionários. No nosso governo, iremos fiscalizar de maneira rigorosa a empresa São Miguel e multá-la sempre que ela não cumprir o que está no contrato. A candidata Ana Lúcia tem 1 minuto para a tréplica. Nós vamos multar e, se não corresponder ao que diz o contrato em termos de continuidade, não é, itinerário, modicidade nas tarifas, nós vamos sim abrir concorrência. É importante falar que o Conselho Municipal de Trânsito, o Comutran, não é o que avalia a planilha e que estabelece o valor da tarifa. No nosso governo, nós queremos empoderar o Conselho Municipal de Transporte. O Comutran não pode ser refém do governo como é até recentemente, em que o seu presidente era o secretário, não é, de governo, o secretário de administração. Não é? E tem lá os integrantes das empresas representantes, sim, mas não são eles que determinam o valor. Isso tem que ser aberto, a discussão tem que ser aberta à população. Infelizmente, nós tivemos em junho de 2013 uma grande mobilização por conta dos 20 centavos. Todo mundo foi para lá. Depois disso, começou a aumentar e as pessoas deixaram de se mobilizar. Por isso é importante empoderar os conselhos municipais, porque só a questão popular é que pode barrar essas questões. Obrigado, candidata. No próximo bloco, mais perguntas de tema livre e também as considerações finais. Rede Globo, eleições 2016. Cada concorrente poderá fazer uma pergunta de sua livre escolha a um dos adversários. Mais uma vez, cada candidato poderá responder a, no máximo, 2 perguntas. E seguindo a ordem definida em sorteio, para iniciar o bloco, Mário Rodrigues fará agora a primeira pergunta. Ele tem 30 segundos para escolher quem responde e para formular a questão. Candidato. Minha pergunta é para o doutor Diogo. Seu programa eleitoral, o senhor disse que vai construir uma creche em cada bairro. Resende tem hoje mais de 70 bairros e cada creche custa em média R$2 milhões. Como o senhor pretende fazer isso e de onde viriam esses recursos, já que atravessamos uma das piores crises econômicas da história? O candidato Diogo Balieiro tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Nós sabemos que as creches são escolas essenciais na vida das crianças. Lá elas aprendem, lá elas desenvolvem sua capacidade motora e psicológica, mas principalmente lá elas brincam. Existe hoje em Resende um déficit de aproximadamente 1.100 crianças em idade para estarem na creche de 0 a 3 anos e essas crianças não estão. Vamos seguir no nosso governo exatamente o que está no Plano Municipal de Educação, que até 2019, 50% das crianças de 0 a 3 anos devem estar dentro das creches e 100% das crianças de 4 a 5 anos têm que estar na educação infantil. É claro que queremos ser mais ousados do que diz o Plano Municipal de Educação, mas este é um documento muito bem elaborado que tem validade até 2025 e todas as ações do nosso governo serão baseadas nesse plano que foi elaborado por diversos setores da educação. O candidato Mário Rodrigues tem 1 minuto para a réplica. Ressalto que nós temos 2 unidades creche em construção, em fase final de construção. Essas 2 unidades ainda não serão suficientes. Sabemos que para construir uma creche hoje demanda muito recurso e demanda também muito tempo. Nós,
não vamos trabalhar com falsas promessas. Nós vamos criar um programa, que é um programa chamado Creche Amiga. Esse programa, ele já vem sendo feito pelo próprio Ministério Público quando dá uma notificação para que nós colocamos numa unidade de creche uma criança, e nós vamos fazer convênios com a rede particular de creche, e a mãe, quando precisar ir para o mercado de trabalho, essa criança vai ter acesso a essa creche particular e, através desse convênio, a Prefeitura Municipal vai custear a vaga dessa criança nessa creche. O candidato Diogo Balieiro tem 1 minuto para a tréplica. O candidato Mário Rodrigues representa um governo que teve 8 anos para resolver o problema das creches em Resende. Como uma mãe vai ao mercado de trabalho, ajudar no sustento de sua família, colaborar com seu marido para as despesas familiares se ela não tem onde deixar seus filhos em idade de creche, além disso, as crianças de 4 a 5 anos. Nós teremos no nosso governo um setor técnico especializado em projetos e, estando esses projetos prontos, nós vamos até o governo federal captar recursos para executar as obras que o município precisa. E eu tenho certeza que as creches serão prioridade no nosso governo, porque as mães precisam trabalhar. Obrigado, candidato. Quem faz a segunda pergunta deste bloco é Noel de Carvalho, que tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. Candidato. Eu faria a pergunta para a Ana Lúcia de novo. A maioria das calçadas de Resende é extremamente inadequada para a livre circulação, em especial para as pessoas com deficiência visual ou com dificuldade de locomoção, como cadeirantes, por exemplo, uma mãe que está empurrando um carrinho com um bebê. As pessoas com cadeirantes, com toda parte, encontramos pisos irregulares, obstáculos, rampas inadequadas e até mesmo total ausência de calçadas. Quais as propostas que a candidata Ana Lúcia tem para esse tema? A candidata Ana Lúcia tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Essa questão da acessibilidade é muito importante, não apenas nas calçadas, mas de um modo geral, inclusive nas novas construções. Hoje, apesar de termos leis, isso não é uma realidade. As construções são feitas muitas vezes com dificuldade, sem respeitar, não é, a questão da acessibilidade. Na questão das calçadas, é importante falar que, como toda a cidade, nós temos aqui em Resende o Conselho Municipal das Cidades, o CONCIDAD. Teve recentemente uma conferência municipal, que não estiveram lá mais de 10 pessoas. Lamentavelmente, fazer uma conferência às pressas, porque tem prazo, porque a Conferência Nacional será o ano que vem, só para constar que o município fez, a cidade perde, porque a gente não tem essa discussão nem da acessibilidade, nem da mobilidade, nem do transporte e nem da integração de um modo geral, que é tão importante para o município. Nesses espaços se discute não apenas o plano diretor, que é uma ordenação para o município. As questões das calçadas hoje, nós temos, existem leis municipais, não é? Mas também não tem fiscalização. E o pior, são calçadas de terrenos, muitas vezes que servem à especulação imobiliária e que não têm, infelizmente, a fiscalização apropriada. No nosso governo, vamos fiscalizar e fazer a lei ser cumprida. O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que essa resposta é uma resposta bem adequada. Eu vivi essa experiência e me fiquei muito mal impressionado, por exemplo, na General Fonseca, no bairro Cabral, nas partes mais altas do bairro Cabral. E é impressionante a dificuldade que as pessoas têm. Você saindo a pé do Grau, lá na beira da Dutra, você não consegue chegar no Paraíso se você tiver alguma dificuldade qualquer de mobilidade. Portanto, eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que jogar pesado também é com relação a isso. E, principalmente, ouvir as pessoas, os moradores, os transeuntes, porque uns reclamam que não tem estacionamento, outros reclamam que moram ali, não conseguem chegar em casa, tem que entrar de marcha ré para poder chegar em casa, outros reclamam. É uma coisa impressionante o número de reclamações. De modo que a gente tem que montar, não é, o conselho técnico, etc. e tal, montar um departamento, como sugere o Diogo, para estudar detalhadamente isso, mas principalmente implantar uma democracia plena nessa questão. O morador e o usuário do transporte, especialmente o transporte público, tem que ter o direito de dar opinião.
A candidata Ana Lúcia tem 1 minuto para a tréplica. Sem dúvida. Por isso que o Concidade, a Conferência Municipal das Cidades, era tão importante. Mas, infelizmente, num período que não era o apropriado, quer dizer, não teve a participação necessária e aí, claro, não se ouvem as pessoas, não se ouvem os setores envolvidos. E a gente tem problemas também de acessibilidade nos prédios públicos. Nós sabemos que hoje a Prefeitura de Resende é campeã de alugar imóveis para estabelecer determinados departamentos. Não é? São muitos imóveis alugados hoje pelo poder público e a grande maioria sem acessibilidade. Tem lugares, como a gente chegou a absurdo, lugares que têm escadas e sem elevador, não é? E com isso dificultando muito a chegada dos usuários, a chegada da população na necessidade dos serviços públicos. A gente entende que a acessibilidade, que a mobilidade urbana é para todos. Ter acesso à cidade, ter uma cidade mais integrada é extremamente importante. Ouvir as pessoas, fazer estudos, não é? E realmente implantar essas questões. Obrigado, candidata. A terceira pergunta deste bloco será feita por Diogo Balieiro. Tem 30 segundos para escolher quem responde e fazer a pergunta. Candidato. Noel de Carvalho. Candidato, o servidor público municipal de Resende está sem reajuste há 2 anos, com uma inflação acumulada no período de 17%. Soma-se a isso o completo desrespeito a vários direitos e garantias. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Candidato. Que a principal força para tratar bem as pessoas que moram numa cidade é o servidor público. É uma prioridade absoluta de qualquer governo. Então, com certeza, nós vamos abrir as portas do gabinete, vamos conversar com cada um deles, ouvir as suas reivindicações, com o sindicato, etc. e tal, para entender de que forma vamos fazer isso. Mas é como eu digo, eu tenho a esperança de que se nós pisarmos em cima dos desperdícios que vazam pelos caminhos e descaminhos, nós com certeza nós vamos ter dinheiro para enquadrar. Eu fui prefeito 10 anos, Diogo. Nunca houve um ano em que os servidores não receberam o reajuste, pelo menos da inflação e mais um pouquinho. De modo que eles me conhecem bem, sabem, porque já conviveram com relação a esse assunto comigo, e eu vou jogar muito duro para que isso. Esse provavelmente, paralelo com o da saúde, etc., vai ser um dos mais importantes mutirões, porque com certeza o servidor público com a autoestima mais elevada, com uma remuneração, não é, digna, ele com certeza ele vai servir melhor a todas as pessoas que moram aqui em Resende. O candidato Diogo Balieiro tem 1 minuto para a réplica. Tenho muito orgulho de ser servidor público municipal há 12 anos, mas a situação do nosso servidor público atualmente é muito complicada. 2 anos sem reajuste. No nosso governo, o servidor público terá o seu direito constitucional de reajuste salarial garantido. A licença-prêmio será garantida e será no mês e na época do ano que o servidor quiser. Os benefícios serão incorporados ao salário para que este tenha uma aposentadoria justa. O plano de cargos e salário será respeitado. Agora, principalmente, o Estatuto do Servidor Público será respeitado na sua integralidade. Sou funcionário público e tenho muito orgulho disso. O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto para a tréplica. Eu insistiria nessa tese de que, por exemplo, quando eu fui prefeito, nunca, jamais aconteceu isso. E mais um detalhe, eu fui prefeito no momento cuja crise do Brasil e do estado do Rio de Janeiro era igual à de hoje e mais do que isso. A inflação era 36% ao mês. As pessoas não falavam nem em moeda nacional, falavam em dólar para poder vender um terreno, etc. e tal, para a gente construir casa. E a gente conseguiu construir muitas casas, a gente trouxe a escola do Senai, do Senac, o Corpo de Bombeiro, a gente trouxe o SESI, a gente, sabe, até o Parque Aquático do SESI a gente conquistou naquela época com Mário Leon Rudolph, que era o presidente do SESI. Então, eu acho que existem alternativas. Se você acaba com a corrupção
E se você tem credibilidade com esses governos, porque as pessoas olham para o seu passado, para a sua história e veem que você não participa de falcatruas, com certeza os recursos aparecerão e a gente vai conseguir fazer muita coisa boa para melhorar a vida do povo de Resende, construir um futuro melhor. Obrigado. Quem faz a última pergunta do debate é Ana Lúcia Souza. Ela tem 30 segundos para escolher quem vai responder e fazer a pergunta. Candidata. Eu escolho o candidato Noel de Carvalho. Candidato, eu não vou dizer que a entrada da cidade foi um curral, porque eu acho que isso já foi esclarecido. Mas aquele abrigo, aquele ponto de ônibus da Grau é uma vergonha. É um desrespeito ao usuário. Não é, do transporte urbano. Não tem iluminação, não tem sinalização. O senhor tem algum projeto para melhorar aquilo ali, candidato? Com certeza. Só um minuto, candidato, eu preciso sempre anunciar o tempo que o senhor tem para a colocação. Que é isso. O candidato Noel de Carvalho tem, então, 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Por favor. Eu te responderia dizendo o seguinte, que com certeza, inclusive a solução não é tão complicada. Eu já passei por lá com vários especialistas e já perguntei muito para o taxista, para o morador ali de perto, etc. e tal, e todos têm ideias muito interessantes para se resolver aquele problema. Eu acho que é um dos problemas mais simples de se resolver, porque o piso está pronto, etc. É só ter a capacidade de articulação e fazer acontecer. Além disso, o Diogo já disse aqui, tem que ter uma ponte, não é, ligando o Grande Manejo aqui a São Caetano, tem que ter o trevo de 4 folhas lá no acesso oeste, temos que fazer uma ponte em frente ao Gessan, saindo no Surubi, temos que terminar o acesso oeste, cujo projeto, Ana Lúcia, foi feito quando eu fui prefeito, você acredita nisso? O acesso oeste e a estrada do contorno que ia sair na Dutra depois de Bulhões. Esse projeto foi ajudado pelo coronel Rubem Mader, que já faleceu, que me levou a Brasília, no presidente da RBTU, que era a Empresa Brasileira de Transporte Urbano. Eles fizeram o projeto de graça para a gente e arranjaram verbas. Infelizmente, quando a gente deu entrada em tudo, começou a andar, terminou o meu governo e o meu sucessor não deu continuidade, infelizmente. Eu queria dar boa noite para o povo de Resende e dar os parabéns pelo aniversário da cidade. Obrigado. Candidato, seu tempo acabou. Ana Lúcia tem 1 minuto para a réplica. Aquele espaço ali da Grau é vergonhoso. Aliás, a gente tem que fazer, e no nosso governo, nós vamos fazer um levantamento imediato das condições que aquela área, que é uma área privada, foi cedida ao município para ser um ponto de ônibus e o tráfego passar por ali. Não só isso, a gente percebe que o trânsito na cidade de Resende, no primeiro ano, eu vou aqui ser muito sincera, eu parabenizei o prefeito Rechuan pela ousadia de mexer no trânsito, que é um vespeiro que ninguém quer. Mas depois viramos cobaias em laboratório, de 6 em 6 meses, mudando o trânsito, mudando o tráfego. E esse cartão de visita ali na Grau, com aquele ponto, não é simplesmente deplorável, recebendo nossos turistas, os trabalhadores, os estudantes que passam por ali, com uma questão de insegurança, inclusive. É muito triste, nós vamos mudar isso, vamos ajudar, não sou especialista em trânsito, vamos ouvir engenheiros de trânsito, pessoas que saibam não mais usar a população como cobaia. O candidato Noel de Carvalho tem 1 minuto para a tréplica. Eu concordo inteiramente com esse raciocínio de contratar os melhores especialistas, etc. Tal, mas com certeza ouvir a população, ouvir as pessoas que usam, porque ninguém entende mais do problema que as próprias pessoas sofrem do que a pessoa que sofre. Né? O mal entendido em trânsito formado em Harvard ou em Oxford, etc., ele não saberá de alguns detalhes. Na Vicentina 2, esses dias, um ex-presidente da Associação de Moradores disse que a primeira coisa que ele tinha que fazer se eu fosse eleito era mudar o trajeto do ônibus. Aí uma senhora se levantou e disse, não, mas se mudar assim, vai ter esse problema assim assado. Aí ele concordou com a senhora e retirou a sugestão dele. Aí levantou-se uma menina de 11 anos e disse assim, não senhora, mas se virar ali, mora a Dona Maria, que recebe mais de 20 crianças em casa, porque o bairro não tem creche, e ela dá comida, cobra R$180 por mês, parece, a menina disse, e as crianças brincam muito na rua porque o quintal dela é pequeno. E aí, do jeito que esse ônibus corre, ele vai matar a criança todo dia ali. Aí os dois retiraram a sua opinião e adotaram a da menina. Candidato, então repara que tem que ser ouvido. Seu tempo acabou, obrigado.
Chegamos agora à reta final do nosso debate. E agora, cada candidato tem 45 segundos para as considerações finais, deixando uma mensagem para o eleitor. A ordem também foi definida por sorteio. Quem começa é Noel de Carvalho. Candidato, o senhor tem 45 segundos danada, né? para as considerações finais. Mas pelo menos eu gostei do número. 45, todos aqui vão ser 45? Sim, senhor. Então tá. Eu queria primeiro dizer o seguinte, que a nossa aliança é uma aliança pequenininha, nossa televisão é uma televisão pequenininha, mas a gente tem trabalhado muito, porque a gente não quis fazer aliança com nenhum político do mal. Político do mal a gente dispensou, não queremos aliança, nem parceria. Nós escolhemos só políticos do bem que estavam disponíveis para fazer parceria conosco. Porque isso não nos obrigará a fazer um governo que vá comprometer o salário do trabalhador, o remédio do posto de saúde, a crise no hospital, etc., por conta do fato de que a corrupção vai desviar porque tem que atender esse ou aquele, não é, partido político e um político do mal. Então, nós, com certeza, temos muita esperança. Essa aliança foi feita com o Pedra e o Giulianelli. O Pedra transformou em vice e o Giulianelli retirou a candidatura dele. Candidato, o seu tempo acabou, obrigado. O segundo a falar nessas considerações finais será Diogo Balieiro. Candidato. É muito difícil ir contra um sistema político perverso, onde prefeitos e ex-prefeitos não querem largar o poder. Eu escolhi o caminho mais difícil. Nossa candidatura é independente, não tem padrinhos políticos, nem é apoiada por grandes empresários. Nosso governo é comprometido com a verdade, com a honestidade e com a justiça. É tempo de mudança, mas essa mudança só vai acontecer verdadeiramente se forem tirados do poder aqueles que estão lá há 40 anos. Queremos um futuro melhor que o passado e melhor que o presente. No dia 2 de outubro, vote na mudança, vote na renovação, vote Candidato, 55. seu tempo acabou. Seguindo a ordem definida em sorteio, agora é a vez de Mário Rodrigues. Eu quero dizer para os eleitores que nós precisamos muito do seu apoio. Dizer que nós vamos pegar uma cidade muito melhor do que o atual governo pegou. Uma cidade com diversas políticas públicas implementadas, que nós vamos dar continuidade àquilo que deva dar continuidade. O nosso governo será um governo novo, com ideias novas, porém com o pé no chão. Quero pedir a você que está indeciso, que faça uma análise do perfil de cada candidato e nos ajude. Nós queremos trabalhar por Resende, para Resende continuar no crescimento, para Resende vencer. Meu número é 15. Obrigado, candidato. E para encerrar as considerações finais, de Ana Lúcia Souza. Quero agradecer muito a todas e todos que estão nos assistindo até agora e falar que também é muito importante votar bem para o Legislativo, votar em vereadores comprometidos com a cidade. Nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro de 2017, uma prefeita, não é? E vamos ter um governo mais justo, mais democrático, mais popular. Teremos muito trabalho, sim, porque nós estamos aí vivendo momentos de perda de direitos dos trabalhadores, de conquistas sociais, por conta de um governo golpista que está lá em Brasília, mas nós vamos conseguir. Portanto, fora Temer, não é? Viva Resende, parabéns pelos 215 anos, vote Ana Lúcia prefeita 13. Obrigado, candidata. A TV Rio Sul agradece aos candidatos pela presença. Lembrando que eles se comprometeram ao não usar trechos deste debate em suas propagandas eleitorais na TV, no rádio e na internet. Obrigado a você pela companhia. Uma ótima noite.